pode abaixar a gravação, que vai ficar aí no chat. Se vocês fizerem isso aí. Deixa eu ver. Deixa eu ajeitar aqui uma coisa. Deixa eu mudar aqui. Está gravando o que eu estou falando. Desculpe o barulho. Então, vamos lá. Eu coloquei aí no chat, vou colocar de novo porque o Carlos Henrique chegou agora, que é o link para você. Está com erro de português. Então, aí vocês cliquem aí, por favor, no link para ver. Eu estava conversando aqui com ela. Bem, boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui à aula de Design 2, né, do curso de Gemologia da UFS. Só para adiantar, eu estava conversando inicialmente aqui com a Luana, compreendendo aí, tentando entender que vocês parece que estão apresentando uma dificuldade, especialmente em relação ao desenho técnico. Aí, na aula passada, eu fiz uma fala sobre a linguagem técnica e a linguagem persuasiva, e gostaria de falar um pouco hoje sobre desenho técnico mesmo, propriamente dito. Por isso que eu mandei aquele projeto da norma, que vai sair em breve, ela vai ser oficializada pela BNT. O grupo que projetou a norma me encaminhou para que eu pudesse já conversar com vocês aqui. Por isso que ela não é bom que vocês não compartilhem, mas utilizem o trabalho de vocês, tá certo? Então, veja só, eu vou falar um pouco depois da aula, dessa exposição. Se vocês quiserem me mostrar alguma coisa, eu estou à disposição. Mas eu vou falar um pouco sobre esse processo do que é o desenho técnico. Porque, veja só, dentro era uma coisa que a gente tem um grupo que está construindo um glossário para o setor da joia, bijuteria e afins, para que as pessoas saibam o que cada palavra significa, para não ficar falando de forma errônea ou colocar de forma inadequada. E esse grupo ele tem discutido muito sobre as atuações diversas dentro desse universo. E o universo do design é uma coisa que a gente vai e não volta está falando. E ontem mesmo a gente estava tentando definir como que entendia a questão do design, né? E uma das funções de fazer o desenho técnico é do design, certo? Design de produto que desenha, que projeta joias. E, por exemplo, o desenho técnico, ela é uma instrução para que alguém, que necessariamente não precisa ser o próprio projetista, possa reproduzir aquele elemento. E, para isso, precisa seguir a norma, né? Precisa seguir a linguagem para que todo mundo entenda. Então, teoricamente, ou o ideal, é que eu mande um desenho técnico para o Japão, por exemplo, para a Alemanha, para a Índia, seja lá para onde for. Quem pega lá tem condições de, a partir daquele desenho, reproduzir aquele objeto sem problemas, certo? Isso é uma competência que quem trabalha com design de joias precisa ter. Porque quem não tem isso vai ter é um profissional deficiente. Ah, professor, mas eu desenho a própria joia e construo a minha própria joia. Beleza. Você vai fazer a vida inteira isso, vai ganhar sua grana, vai ficar rico. Não tem problema nenhum. Porém, se precisar instruir alguém, se precisar de alguma outra trabalho de terceiro, não vai ser possível fazer. E o mercado, e o processo industrial, a cada dia ele vai ganhando espaço. A cada dia se faz mais joias em escala, em grande quantidade. Cada dia se usa bastante equipamento, instrumentos de produção mecânica, de produção automatizada. E para isso é necessário que os profissionais que pensam a joia
para esse universo tem essa competência, beleza? Ó, eu não quero falar, a ideia aqui não é que eu fale o tempo todo, não, vocês podem interromper, podem parar e etc, tá? Por isso que eu vou expor aqui algumas, apresentar aqui o material que eu preparei para o pessoal de Design 1, mas eu vou mostrar para vocês aqui que eu acho que compete isso. Certo? Então, eu estou aqui com o que é desenho, tá? Então, olha só. Aqui nós temos um desenho que eu posso encaminhar para um confeccionador de joias ou parte dele, que ele vai me trazer uma peça pronta. Aqui tem outro. E aí vocês podem ver que tem uns numerais, tem umas chamadas aqui com umas anotações, né? Então, esse desenho ele tem essa representação e ele serve para que uma outra pessoa ou qualquer pessoa possa reproduzir uma joia de alguma forma. Eu trago de novo aqui o desenho do Gustavo Henrique, eu achei legal essa experiência que eu tive diretamente com ele. Ele teve isso e reproduziu, né? Isso foi feito lá em Londres, no ano de 2011. Ele recebeu isso, né? E a partir disso ele pôde fazer a joia. Está aqui. Certo? O experimento era só para fazer a parte de metal, não precisava necessariamente concluir a cravação, mas está aí pronto para receber as gemas que são indicadas. Ó. Então, como vocês podem ver, esse desenho aqui, ele é a comunicação para chegar nisso aqui. De onde que vem isso? E é importante que a gente, antes de meter a mão, a gente saiba da realidade. Isso aí está baseado praticamente em dois pensamentos teóricos. Teve um camarada chamado Euclides, lá antigamente, muitos anos atrás, na época da Grécia, que ele começou a tentar arrumar uma maneira de representar o espaço, né? Então, ele identificou que ele precisaria ter um espaço imutável, simétrico, geométrico, porque por meio desses elementos, desse processo, ele poderia registrar e compartilhar as coisas do espaço, certo? E isso tudo foi o que ele fez. Poderia compartilhar o espaço em cima de um plano, como nós estamos vendo nessa tela desse computador aqui, certo? Então, o que que ele fez? A partir daqui, ele começou a fazer linhas e tentar definir os ângulos de distância entre essas linhas, que aí começou a desenvolver desenhos que poderiam representar o espaço, certo? E os objetos no espaço, os elementos no espaço. Uma laranja, né? Uma pedra, uma pessoa, o que for. Isso foi chamado de geometria plana euclidiana. Esse livro aqui foi um livro que foi impresso, e ele foi tão impresso que só foi superado pela Bíblia, né? Que tem uns manuscritos de quando ele fazia lá na própria Grécia, certo? Então, Euclides deu a base para que a gente pudesse, a partir de um plano, fazer os objetos. E da geometria euclidiana se gerou a geometria descritiva mongiana. O que que é isso? Edgar Monge, ele era um militar contratado que trabalhava para Napoleão, e aí ele pegou o espaço da geometria euclidiana e começou a desenvolver uma geometria descritiva para poder representar os espaços das cidades, dos locais, para facilitar as estratégias de guerra, certo? E com isso ele desenvolveu a geometria descritiva, que hoje é chamada de geometria mongiana, porque é do Edgar Monge. O que que é isso? Está aqui, ó. O espaço euclidiano, a geometria euclidiana, que é o desenho, a geometria plana euclidiana e a geometria descritiva de Monge.
que é isso? Desde que a gente aprende lá no primário, triângulo, a gente vai ver sempre um triângulo assim, ó, linha reta, e eu somo os ângulos, vão dar 180 graus. A gente nunca vê um ângulo, um triângulo com as linhas arqueadas assim, e nem com ela arqueada no sentido oposto. Por que a gente vê o triângulo, o quadrado, o círculo sempre certinho assim? Porque nós estamos representando a projeção de uma linha que está no espaço sobre um plano. Certo? Olha, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu peço que vocês façam oral, porque eu não estou conseguindo ler aqui, que eu estou vendo exatamente o que está em tela, tá bom? Aqui, isso aqui, se eu pegar uma esfera, ou uma parte de uma esfera que é chamada de calota, se eu desenhar um triângulo, ele vai ficar com as linhas arredondadas assim. Se eu pegar uma sela de andar em cavalo e desenhar, o triângulo vai ficar assim, certo? Só que nossa geometria, nosso entendimento do mundo está aqui, ó, é feito assim. Ó. Esse aqui, quem usa o espaço geodésico é o pessoal da aeronáutica, quem lida com avião, porque eles têm que fazer as rotas, então eles trabalham na rota considerando a Terra esférica, tá? E aí trabalham em cima disso aqui. Só que o que nós trabalhamos com desenho técnico é em relação ao espaço plano, certo? Deixa eu voltar aí para ver como vocês estão em sala de aula. Tranquilo aí, pessoal? Tá entendendo o que eu estou falando até agora? Sim, professor, pode continuar. Tá bom. Qualquer coisa façam falando, tá? Porque eu estou vendo somente a tela que eu estou expondo aí. Beleza? Vamos lá. Aí, como que Euclides e seguida Monge trabalhou? Eles trabalharam colocando dois planos que se interceptam no meio, tá? Isso é como se eu pegasse duas folhas de papel A4 e colocasse ela nesse sentido aqui, tá? Então, esse plano é onde que eu vou projetar. E foi chamado essa primeira parte como primeiro diedro. A parte de trás, segundo diedro. A parte de baixo e atrás, terceiro diedro. A parte de baixo da frente, quarto diedro. Os desenhos técnicos, eles são feitos aqui no primeiro diedro ou no terceiro diedro, tá? Os europeus utilizam o primeiro diedro e os americanos o terceiro diedro. Vamos lá. Então, em cima disso aí, por exemplo, se eu tenho um ponto que é um ente que existe, que ninguém sabe explicar o direito o que é, um ponto, ele é um elemento adimensional. Ele não tem dimensão nenhuma. Porque ele é parte de uma linha, por exemplo, ou algo que marca o espaço. Certo? Nós podemos ter uma linha também, que ela tem uma dimensão, que eu meço ela só no comprimento. Por isso que ela tem uma dimensão. Então, a dimensão mensurável é seu comprimento. E ela pode ser considerada uma composição de vários pontos. Eu tenho um plano. Desculpa, um plano que ele é um objeto em duas dimensões, porque eu tenho uma altura e uma largura. Então, essa tela do computador aqui, ela é um plano, porque eu só tenho altura e largura. Eu não tenho profundidade, certo? Com isso, é possível fazer uma representação de... Uma representação, não sei porque está aparecendo essa parte aqui de baixo. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, saiu. Esse desenho aqui, ele representa um elemento 3D. Altura, largura e profundidade. Só que ele não é um objeto 3D. Porque eu não posso passar a mão nele. Certo?
Por que ele não é um objeto 3D? Deixa eu parar aqui um pouquinho e mostrar para vocês. Esse objeto que eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui um minutinho. Esse dadinho, esse dadinho que eu tenho aqui na mão, tá vendo? Ele é um objeto 3D, porque eu posso passar a mão nele por trás, por todos os locais. Certo? É. Ele é 3D. Esse objeto que eu tenho aqui também é um objeto 3D, tá vendo? De verdade, físico. Eu estou passando a mão nele por trás. Esse que eu mostrei para vocês aí, eu vou mostrar de volta. Deixa eu ir lá de volta. Esse que está aqui, ele não é um objeto 3D, ele representa. Por quê? Porque ele está num plano, nessa tela aqui que tem altura e largura só. Só que as linhas são colocadas de tal forma que o meu olho movimenta igual se movimentasse no objeto físico. Então, o meu cérebro diz, isso aqui é um objeto tridimensional. Mas ele não é, porque eu não posso passar nada por trás. Certo? Então, esse universo euclidiano que foi possível representar tudo que existe no mundo físico em cima de um plano. Aqui eu estou numa tela de computador, mas podia ser no papel. Beleza? E eu posso fazer isso usando a verdadeira grandeza, usando as medidas que o objeto tem realmente. Tá? É isso para isso que serve o desenho técnico. Vamos lá. Bom, aqui é uma viagem na maionese, nem vou falar que é como Euclides falou que as coisas existem, o ponto que não tem partes, mas é pura filosofia bacana. Então, veja só, nós temos duas formas de representação gráfica. Gráfica porque eu estou usando as linhas, áreas preenchidas com cor, certo? Isso não é um objeto, um modelo que eu possa pegar. Por isso que é gráfico. Então, nós temos duas formas de fazer a representação das coisas do mundo a partir da sua representação. A perspectiva e a vista ortográfica. Aqui embaixo você vê uma perspectiva cônica, vou falar sobre ela. Aqui nós temos uma perspectiva isométrica e aqui a vista ortográfica. Legal? Então, a perspectiva e a vista ortográfica são os dois meios que nós podemos expressar as nossas ideias dos objetos que nós projetamos. Então, eu projetei um anel, eu preciso expressar esse anel, que está na minha cabeça ainda. Eu posso ir direto da bancada e fazer a conformação mecânica no metal, ou fazer a lapidação numa gema, ou posso pensar isso, desenhar isso para alguém fazer. Tá? E para eu fazer isso, eu preciso usar essas duas formas de representação. A perspectiva, ela é como se eu colocasse um vidro entre eu e o objeto. Por isso que é chamado perspectiva, certo? É uma vista à frente. Então, por exemplo, aqui nesse desenho de cima, esse rapaz botou um vidro na frente dele e olhou lá uma construção, e a partir daí ele pode desenhar. E essa é a mesma coisa que é feita nos desenhos e nas modelagens também, certo? Eu pego e o objeto está lá na frente e a partir do vidro eu posso fazer isso, tá? Então, é como se eu pegasse um vidro. Vou mostrar aqui para vocês na prática. Quando a gente está em aula, eu levo isso para a sala de aula e a gente faz lá junto, tá? Parar aqui. Ó, tá vendo que eu estou com o vidro aqui? Então, se eu pegar esse vidro, deixa eu virar a câmera aqui para ver se dá para fazer. Ó, se eu pegar esse vidro, aqui o vidro, não sei se eu vou conseguir fazer porque eu estou aqui, ó, e vir aqui, eu vou desenhar esse objeto.
Eu estou fazendo com a mão esquerda aqui, tá? Certo? Eu vou desenhar o objeto aqui. Então, esse desenho do objeto, ele passa a vir aqui para essa superfície do vidro. Certo? A linha está aqui. Deixa eu botar aqui no papel. Tá vendo aqui o desenho? Ele vem para cá. Então, a perspectiva é isso. É você pegar o objeto que está lá na frente, certo? E passar para um vidro. Que, no caso, o vidro é a tela do computador ou o papel que vocês estão desenhando. Tá? Então, isso era feito assim mesmo. Tá? Olha, os primeiros desenhistas em perspectiva, eles faziam um quadriculado num quadro e botava aqui na mesa o mesmo quadriculado, e aí eles conseguiam olhar com um olho só, monocular, esses objetos que tem uma mulher, e ele desenhava. Tá vendo? Então é como se olhar, e aí a perspectiva é aquilo que está ali. Aí o desenho dá a impressão no papel para o olho humano, da mesma forma que eu olhasse nesse quadro aqui. Certo? Então, a perspectiva é uma abstração, onde normalmente o plano de projeção ou o quadro está entre o observador, certo? E o objeto. E aí, meus amigos, nós temos uma pilha de perspectiva, certo? Perspectiva cônica ou central, que pode ter um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. Né? A perspectiva axonométrica ou cilíndrica, que aí eu tenho isométrica, dimétrica, trimétrica, cavaleiro e militar, que é o seguinte: essa aqui eu identifico o observador e aí da vista dela sai o campo de visão. Tá vendo? Neste outro aqui, por isso que o desenho é assim, tá vendo? Neste outro aqui, a ideia é tentar entender, imaginar que o observador está no infinito, que é impossível isso acontecer. Por isso que esses desenhos aqui, isométricos, dimétrico, cavaleiro e militar, ele nunca vai ser possível ver um objeto nesse formato aqui. Aqui vai. Um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, porque aqui é uma vista imaginária, mas ela ajuda bastante, tá? Certo? E além da perspectiva, nós temos a outra visão, que é a projeção ortográfica, vista ortográfica. Certo? Esse objeto aqui, ele é representado assim, é como se eu visse de lá para cá, eu vou ver esse lado, como eu visse aqui de frente, eu vou ver isso aqui, e como eu visse de cima, que eu vou ver esse quadrinho, mais esse quadrinho. Aqui, com a vista ortográfica, eu posso fazer o desenho em verdadeira grandeza. O que quer dizer isso? Se aqui for 1 por 1, o objeto vai ser 1 por 1, vai ser um quadrado. Esse aqui não, ele há uma deformação no desenho. Então, essa medida, se você botar a régua aqui, não vai ser exatamente a medida que tem lá. Mas eu tenho uma ideia aqui do que eu quero. Aqui não. Eu tenho a medida exata do que vai ser feito. A medida em verdadeira grandeza. Por isso que essa forma de representar é chamada de desenho técnico. Tá? Olha só como é o desenho técnico. No outro, o vidro estava na frente. Neste aqui, o diedro ou plano, ele está antes. O observador olha e aí a vista é projetada ali. Certo? Olha lá. Eu olho e o objeto é projetado lá. Por isso que essa vista ela é ortográfica. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só, tá vendo? Na perspectiva eu botei o vidro aqui. Aqui, nessa projeção ortográfica, eu vejo esse objeto, que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos.
projetado nesse plano aqui de trás. Certo? Vou mexer aqui para vocês verem. O objeto projetado aqui. Esse lado projetado lá. E esse de cima projetado embaixo. Certo? Então é como se eu fizesse esse cubo, aqui que eu vou tirar agora, em cima de um papel como esse aqui. Aqui. Olha lá, tá vendo? Depois que eu desenhei essa parte aqui de baixo, depois que eu desenhei essa parte de trás, lá, depois que eu desenhei do lado de cá também, posto aqui, o que que eu vou fazer com isso? Eu tiro o objeto e abro, olha, né? Abro essa parte. Então, isso que era assim, eu abro, fica plano. Então, vai ter um desenho aqui, outro aqui e outro aqui. Por isso que as representações técnicas, elas são assim, ó. Vou voltar aqui. Estou dando a norma. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui o quadradinho. Então, essa é a vista de cima, essa é a vista de frente, essa é a vista de lado. Repare que essas linhas elas estão acompanhando, elas casam certinho aqui, porque são do mesmo tamanho, porque a medida que eu tiver aqui, 3 centímetros, 2 milímetros, será a medida real. Certo? Olha só aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vista frontal, vista superior, vista inferior, vista lateral direita, lateral esquerda e vista posterior. Então, essa parte aqui, alguma dessas vistas caem não tem necessidade, que são muito parecidas. E aí, você faz isso. Vou voltar aqui. Então, pessoal, tá aqui, ó. Eu estou aqui com um objeto. Isso aqui é no primeiro diedro. O primeiro diedro é isso aqui que eu falei para vocês, tá? Esse. Ele tem aqui um objeto, ó. Plano vertical, plano lateral. Então, tudo que eu vejo aqui na frente é projetado lá para trás. Por isso que a vista frontal é vista atrás, no plano vertical, o plano posterior, como que ele. Certo? Então, o que eu vejo aqui, deste lado, está lá, ó, esquerda. Então, esse lado aqui é o esquerdo e a vista é lá do lado direito. Cada das projeções é invertido. Olha lá. Aqui eu tenho um outro cubo que tem 8. Ó, essa vista aqui, esquerda, ela se projeta no plano direito. Essa vista frontal aqui se projeta no plano posterior. Essa vista superior se projeta no plano inferior. Certo? Então, está aqui, ó, a projeção do modelo no plano vertical dá origem à vista frontal ou elevação. Aqui. Quando eu olho para cá, é como se eu visse isso aqui, a sombra dessa frente, lá. Certo? A projeção do modelo horizontal dá origem à vista superior ou plana. Então, quando eu olho daqui de cima, vai vir aqui para baixo. São as plantas baixas das casas. É essa vista aqui. A vista lateral esquerda lá no direito e a posterior vai para o lado contrário, vem aqui para frente. No primeiro diedro, tá? Quando é no terceiro diedro, é tudo ao contrário. Olha só aqui. Tá vendo? Então, se eu fosse desenhar essa peça aqui num desenho técnico, ficaria assim, tá vendo? A vista frontal fica sempre nessa posição. A vista superior fica embaixo. A lateral direita aqui do lado esquerdo e a lateral esquerda do lado de cá.
e a vista posterior. Só que no Brasil e em outras partes do mundo, essas três aqui são eliminadas. É suficiente só esses outros três que restam aqui. Por isso que o desenho é daquela forma que eu mostrei lá na norma. Olha lá. A vista frontal, a projeção da esquerda no plano direito e a superior. Certo? Olha aqui. Ó. Meu desenhozinho, tá vendo? Então, isso que está aí... Isso que está aí é isso aqui, ó. Tá? Então, eu desenho lá, desenho aqui, depois eu abro isso assim. Isso vai dar visão. Deixa eu levantar um pouquinho. Eu abro assim. Então, essa aqui, marronzinha, é a vista superior. Então, ela vai ficar embaixo, ó lá. Essa branca é a vista frontal, vai ficar em cima. E essa aqui é a vista lateral, que vai ficar do lado. Certo? Aí eu desenho na folha de papel no computador plano. Tá vendo que é plano aqui? Então, essa aí é a lógica de um desenho técnico. Ah, vocês nem estavam vendo, né? Olha lá, deixa eu explicar de novo. Ó, eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Eu desenho essa aqui a parte embaixo e abro depois. Então, o que eu desenho por cima aqui embaixo vai ficar embaixo. Então, a vista superior é embaixo. A vista frontal, que o objeto está aqui, vai ficar em cima e o outro da lateral. Certo? Por isso que aqui vocês podem ver o objeto. Certo? Então, aqui eu tenho um objeto, projeto isso aqui lá atrás, essa aqui do lado e esse de cima e embaixo. Tirei o objeto, vai ficar assim, tá vendo? Olha, repara que as linhas estão seguindo. E aí eu abro, tá vendo? Quando eu abro, essa que está lá, essa que está aqui, essa está aqui, acabam sendo essas aqui. E aí, quando eu abro, o que está aqui na parte horizontal, na parte de baixo, que representa a parte de cima do objeto, ela vai ficar assim. Depois eu abro essa outra parte. Olha lá. E aí está aqui a apresentação. Para que essas linhas estão seguindo certinho. Por isso que os desenhos das projeções devem estar nessa ordem. Se for no primeiro diedro, tá? Olha lá, vamos lá ver a norma. A norma aqui. Aqui está no terceiro diedro, tá? Esse objeto seria o contrário. Virar de cabeça para baixo. Certo? Mas aqui nessa norma ela está explicando terceiro diedro e segundo diedro. Ó, terceiro diedro, tá vendo? E tem também a explicação no primeiro diedro, está lá em cima. Aqui é o terceiro diedro. E aqui é o primeiro diedro. Aqui é a representação no primeiro diedro. Aqui. São essas três aqui. E no terceiro diedro é o contrário. Seriam esses três aqui, mas só que ele bota para baixo. Deixa eu mudar aqui para perguntar uma coisa a vocês. Me fale. Está compreendido isso? Alguma pergunta? Algum entendimento?
Deu para entender, professor. Se você tiver como mandar alguns exercícios, algumas coisinhas assim pra gente praticar e ajudar bastante também, se você conhecer algum. Eu tenho exercício, inclusive nesse trabalho aqui tem exercício. Eu passo um exercício. Eu ia ficar muito feliz em me ajudar a desenvolver desenho. Se você puder passar as coisas assim que você passou em design 1, não precisa dar as mesmas aulas, mas tipo um resuminho assim também ia ajudar muito. Você está vendo esse modelo aqui? Sim, Então, eu tenho um A4 que você pode imprimir e cortar isso aqui. Aí eu peço para colocar um objeto aqui no meio e desenhar esse objeto. Certo, Luana? Eu certo. faço feedback para ver se você está conseguindo compreender ou não. Vou mostrar aí de repente eu mando para vocês. Tá bom? Mas Tá vocês certo. têm. Pode falar. Não, eu gostei da ideia. Deu para compreender a aula, foi bem melhor. Só que já tem uns 2 períodos que eu fiz design 1 e a professora não focou tanto na parte do desenho, entendeu? Entendi. Bem, mas eu acho que isso é uma coisa que seja relevante para vocês aprenderem e desenvolver, né? Vamos lá. Então, aqui eu mostro para vocês como é que faz o desenho, né? Deixa eu voltar aqui. Então, por isso que eu estava falando para você, tá vendo aqui nesse caso aqui, ó, o desenho de frente, tá aqui a medida. Olha, tá alinhado com isso aqui, tá vendo? Aqui tá alinhado com aqui. Né? Tem todas as especificações. Ó, eu peguei um anel, fiz um anel de gigante. Vou mostrar aqui para vocês um anel de gigante. Ó, meu anel de gigante aqui, tá vendo? Conseguem ver? Dá pra usar de pulseira, professor. Esse aqui é o anel de gigante porque eu fiz ele para ficar mais fácil de entender, tá vendo? Certo? Isso aqui é uma brincadeira legal. Vocês podem desenhar esse anel de gigante aqui. Ele tem medida 8 por 8, tá? É mais fácil. Vou mostrar para vocês. Então eu peguei esse anel de gigante, botei ele aqui para demonstrar como que é o desenho. Ó, porque precisa fazer um desenho assim, tá vendo? Olha lá. Essa frente são as linhas vermelhas, então ela vai ser projetada atrás. A parte superior, a linha azul, ela vai ser projetada embaixo. E a lateral esquerda vai ser projetada no lado direito, as faixas verdes. Olha lá como é que fica, tá vendo? Esse anel, assim, se vocês repararem, esse lado aqui é praticamente igual a esse. Só que a parte de cima, ela não tem uma curvatura. Essa parte lateral tem. Aqui na fotografia você vê uma diferença de nível aqui. Isso pode ser feito uma representação. Mas se a pessoa ver esse retângulo aqui do lado, quando ela olhar para frente, ela vai ver que ali tem uma curvatura. Tá? Então, esse objeto seria assim, na fotografia, tá? Olha só como é o desenho aí, tá vendo? Olha lá, tudo alinhado. Aqui eu fiz a circunferência, porque ela tem 8 centímetros por 8 centímetros. Aqui no meio tem 5, fica 1,5 para cada lado. E aqui esse tracejado demonstra que na parte de dentro ali está furada. Eu estou vendo a parte de fora, o tracejado mostra a parte de dentro, isso é tudo norma. E aí, ó, eu vou tirando as linhas até chegar nesse desenho. Ah, tá vendo? Aqui isso indica que tem uma parte furada por dentro. Aqui também. Então, esse aqui é o desenho técnico desse objeto aqui. Então, qualquer pessoa que conheça desenho técnico, ele pega isso e faz. Só que aqui está sem medida, né? Só coloquei aqui para entender. Certo, pessoal? Aí, em alguns locais, eu faço um experimento com esse cubinho aqui que eu tenho também, que ele tem 8 pedacinhos por 8. Por isso que o quadricular é bom que você tem ideia do objeto. Tá vendo? Aqui tem um furo,
Aqui tem um cortezinho na ponta. Deixa eu ver com o material aqui que eu vou. E aí eu tenho, de vez em quando eu encontro alunos muito massa, que pena, quebrou aqui. Aluno muito massa que eles fazem, me surpreendem, eu fico feliz da vida com isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, aquele objeto ali está aqui, ó, né? Deixa eu ver se é assim. Isso é. Tá. Ó, esse é o objeto que está lá, tá vendo? Cortezinho aqui em cima, o furo, né? Só que ela fez oco, mas era só para entender mesmo. Uma maquete, um mock-up daquele desenho lá. Tá? Então, a aluna, além de fazer do desenho, ela me apresentou isso aqui. Então, vejam só. O que eu pedi? Desenhe isso aqui a partir do plano de referência, né, que é o primeiro diedro. Deixa eu mostrar. Aí, olha só, tá vendo aqui o quadriculado? Então, aqui tem 8 pedacinhos. Então, se eu começar aqui, essa circunferência, ela está começando tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um aqui, 8. Então, eu sei a circunferência. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, esse buraquinho tem 4. Então, quando eles quadricularam, eles têm a ideia do que pode ser feito. E aí eu pedi que desenhassem esse objeto. Aí, olha aqui, ó. A vista frontal, que é essa. Tem 1, 2, 3, 4 e aqui tem 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vista lateral, que é essa, que tem uma circunferência no meio certinho aí, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 6. Então, se eu contar aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Então, o desenho, isso aqui foi o Gustavo, esse aqui foi a Laísa, que fizeram. O desenho precisa trazer as medidas em verdadeira grandeza. Como aqui foi feito quadradinho, não precisou de cota, porque era um experimento só para o pessoal entender isso aí. Olha só, esse aqui foi um aluno, esse aqui foi outro. Repara que o desenho é muito similar, né? Exatamente, o que tem um tem no outro. Então, se alguém que entende de desenho técnico, ele pega isso aqui e faz esse objeto que eu mostrei para vocês de papelão, faz esse objeto no mundo físico, com todas as medidas certinho. Certo? Olha lá. Tá vendo? Então, quem pegar esse desenho vai chegar nesse objeto aqui. Não preciso nem explicar. Faça, ele vai atrás. Que material que é? Madeira, de barro, sei lá o quê. Ele vai fazer um objeto assim. Olha lá outro exemplo. Aí, a mesma coisa que acontece. Eu chego até... os alunos, de repente, chegam com um negócio desse assim, chega e me emociona de ver um negócio desse. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo aqui o objeto? Esse objeto aqui, a aluna fez a partir do desenho técnico. Né? Se bem que isso aí é um curso. Olha, está vendo aqui o objeto? Aí eu fui contando, 1, 2, 3, 1, 2, aí quantos que sobra? 1, 2, 3, 1, aí vem todos os pedacinhos, entendeu? Olha aí. Aqui eu fiz uma malha quadriculada de 1 por 1. E aí os alunos... Aqui, ó, 2 exemplos, tá? Um aluno colocou cotas, outro aluno fez os quadradinhos aqui, tá? Então, 8. Então, se eu contar aqui, vai ter 8 também. Então, esse desenho está menor, esse está maior, porque são escalas diferentes, mas aqui tem 8 e aqui tem 8. Então, alguém chega lá, pega, bota 8, vai acabar ficando com esse objeto. Tá vendo? E ele é complicado, porque a vista lateral, tá vendo? É uma espécie de 1 aqui, ó. E essa vista frontal, ele tem essa parte aqui e uma parte mais para trás. Repara que a espessura da linha, ela muda.
Porque o que está mais próximo do observador, a linha fica mais espessa. E o que está mais afastado vai ficando mais fina. Certo? Essa vista de cima aqui, essa parte aqui, que é a espécie de um L, ela está mais perto do observador. Então, ela é mais grossa. Essa outra parte que aparece aqui embaixo, tá aqui. Ó, tá vendo aqui? A espessura das linhas. Então, na norma, tem dizendo até qual é a espessura da linha que deve ser usada. Olha lá. Aí eu chorei 3 vezes. Cadê o objeto? Não posso ter perdido. Ah, tá aqui. Chorei uma vez, chorei 2, aí chorei a terceira aqui. Ó, que coisa linda. Vamos lá. Essa coisa linda é isso aqui. Mesma coisa, tá? Tem as medidas aí, tem um furo circular e tal. E aí, olha aqui. O Gustavo fez com medida, a Laísa fez com quadricular. Na hora que ela tirou a foto aqui, deformou um pouco, mas... Olha lá. Essa lateral é assim. Essa vista frontal, você vê essa parte aqui e a outra lá atrás, por isso que a linha é mais fina, que é mais forte. A vista de cima, essa parte é mais alta, essa é mais baixa. Só faltou aqui colocar o tracejado do buraco por baixo. Você colocou. Faltou colocar aqui um tracejado para mostrar onde que tem esse furo. Ó, aí alguém fez, e aí eu veio me mostrar. Eu falei, olha, tá errado, tá? Porque o objeto estava desencaixado da linha, tá vendo? E aí, numa aula presencial, eu pude corrigir. O lápis, ó, tá vendo aqui o que você tem que fazer? Colocar aqui. Bom, aí eu brinquei com elementos dourados também. Pedi para os alunos que fizessem, fotografassem e mostrassem, tá? Bom, vocês conseguiram compreender a relação desses desenhos que tem aqui na norma com isso que eu expliquei hoje? Queria ouvir vocês agora. Sim. Porque o que acontece é muitas vezes a pessoa se debruça no desenho e não entende o que está acontecendo, tá? Isso é uma deficiência do nosso ensino fundamental e médio. No passado tinha aula disso, entendeu? Hoje acabou, porque isso aí é muito profundo para aprender e aí acaba as pessoas não tendo contato com isso. Samuel, você tem microfone? Samuel? Oi, E aí, o que está achando? tô achando legal. Lembra daquele problema no chat que eu tive da outra vez, da primeira vez que a gente conversou aqui? Sim. Então, é porque eu tava me conectando com o meu e-mail pessoal. Quando eu conectei com o meu e-mail da UFES, eu consegui acessar o chat. Sim. Mas a aula tá bem legal. Beleza. Luana, o que você acha? Então, professor, eu tô gostando bastante da aula e tá ficando mais fácil de visualizar e entender os conceitos. Inclusive, eu queria te perguntar, de que são feitos os objetos que você tá mostrando? Você montou em papelão? Você fez como? Foi aluno que fez aqui, é papelão. Ah, tá. Nossa, é porque, tipo, facilitou muito pra visualizar. Então, por isso que eu guardei isso com o maior carinho. A aluna falou assim, professor, eu posso fazer o exercício além do desenho de papelão? Eu falei, meu Deus, claro. Muito obrigada. E muito bem feito, tá? Sim. E muito Então, bem feito. você vê... Oi? Muito bem feito. Então,
essa tentativa de fazer, tenho certeza que abriu para caramba a cabeça dela, entendeu, Samuel, Ana e Carlos? Porque é isso que é preciso internalizar, que o desenho ele é uma expressão de um objeto tridimensional, que tem medidas, certo? Um anel, um colar, uma pulseira, o que for, é a mesma coisa. Só que aqui a gente faz o processo inverso. Eu tenho uma ideia, alguém vai ter que produzir isso. Como que eu vou falar para ele qual é a medida? Então, nesse caso aqui, isso foi uma brincadeira. Eu peguei um cubo de madeira, fui na fotografia e cortei os pedaços na fotografia como desenho, não existia. Aí a aluna falou assim, eu posso fazer? Ó, o que eu tenho é esse aqui, ó. Ó, é de madeira, tá vendo? Mas se eu pegar, olha só, eles estão... E ela não tinha isso aqui de madeira na mão. Estava comigo. E aí você pode ver que os cortes que eu cortei na brincadeira, só para criar a compreensão, ela pegou e desenvolveu o objeto. Certo? Agora imagina um objeto que vão ter formatos parecidos com esses aqui, tá vendo? Que é um anel, uma pulseira, o que seja. Né? É isso que o design tem que fazer na hora que ele está fazendo um desenho técnico. Entender essa lógica e fazer. Certo? Por isso que é olhar o espaço e desenhar. Depois, pensar o espaço e desenhar. Certo? Vamos lá. Então, veja só, eu falei sobre projeções ortográficas. Por que é projeção ortográfica? Porque eu tenho um plano e estou projetando no plano e depois eu vou abrir o plano. Certo? E a ideia é que a projeção vem do infinito. Bom, a outra forma que é tão importante como essa é a perspectiva. Certo? Aqui, só para vocês terem ideia, né? Olha, tem uma série de perspectivas aqui. Como eu estava falando, a cônica, ela imagina um observador fixo, reconhecido com uma distância reconhecida. Que ele pega lá a imagem que está lá, o objeto, e vê e desenha sobre um outro quadro. E aí eu tenho os objetos. E aí eu posso fazer uma perspectiva cônica. Aqui tem um ponto de fuga, um ponto de vista. É como se o observador estivesse na frente. Essa linha aqui é a linha do horizonte. A linha do horizonte sempre está na altura dos nossos olhos. Se você pegar um elevador na beira da praia, que é panorâmico, então você vai subir no elevador e você vai olhando, sempre o horizonte vai estar nos seus olhos. Então, você pode subir, mas que for, a linha do horizonte está sempre nos seus olhos. Certo? Vocês podem ver isso quando vocês vêm de Vila Velha, de Vitória para Vila Velha. E aí você olha para os prédios, você vai ver a linha do horizonte em alguns buracos que sobram do mar. Na medida que você desce na ponte, a linha do horizonte vai descendo também, depois ela some, porque ela fica escondida por trás dos prédios. Então, a linha do horizonte determina a altura do observador. Neste caso aqui, o observador está mais alto do que o objeto. Por isso que eu vejo a parte de cima. Certo? 2 pontos de fuga. Aqui a vista é de frente, é como se o observador estivesse totalmente de frente, por isso que é um ponto só. Aqui é como se ele estivesse olhando na quina. E tem 2 pontos de vista. Pontos de fuga, desculpa. E ele continua vendo por cima. E aí todas essas linhas vão se caminhar para lá, deste lado. Aqui também. E essas linhas todas vão convergir naquele ponto. A mesma coisa aqui, tá? Todas as linhas vão convergir para aquele ponto. E aqui é uma de 3 pontos de fuga, que dá uma ideia de monumentalidade. Certo? Essa aqui é muito usada quando o observador está por baixo. Botei aqui só para representar. Bom, de qualquer maneira, aqui é um observador reconhecido que tem uma distância reconhecida.
certo? E aí nós temos aqui dois tipos de perspectiva, tá? Entendendo o observador de longe, que o K dele é infinito. Deixa eu voltar aqui para explicar para vocês essas vistas aí. Ortogonal e oblíqua, certo? Deixa eu tirar aqui. Ó, se eu pego aqui de novo o meu vidro, onde que eu botei ele? Ó, se eu pego de novo o meu vidro, aqui, certo? Eu posso encostar o vidro, o objeto de chapa, assim, ó, tá vendo? Ou posso botar ele com a quina, tá vendo? Com a quina encostada, ou assim, ou com a quina. Se eu coloco assim uma coisa, certo? Chapado aqui, né? Se eu coloco assim é outra coisa. Assim. Então eu posso colocar o objeto de quina ou assim. Vamos lá. Está lá para o nosso desenho. Olha só. Esse aqui eu tenho ortogonal, certo? Porque eu tenho a quina encostada no plano. Ó, aqui a gente tem uma visão, desculpa. Aqui a gente tem uma visão de cima. Tá vendo? Por isso que é chamada perspectiva axonométrica ortogonal. Essa aqui é uma perspectiva axonométrica oblíqua. Porque mesmo que eu tenha visto chapado no plano, eu preciso dar uma olhada enviesado, olhada aqui, ó, para eu conseguir ver a lateral, porque senão eu vou ver só um retângulo, certo? Essa aqui não, eu olho exatamente de frente, e aí eu vou ver os 2 ou 3 lados, certo? Então isso está encaixado aqui, ó, axonométrica ou cilíndrica, que forma um cilindro, ortogonal vai dar a perspectiva isométrica, dimétrica, trimétrica. Essa aqui é a mais usada, isométrica, tá? E a oblíqua vai dar cavaleira ou militar. Certo? Quando eu fiz para o Design 1, eu trabalho com a isométrica para que a gente tenha pelo menos um conhecimento, e vai dar uma boa base para isso. Tá? Ó, isométrica, o desenho tem linhas que são o mesmo ângulo de um para outro. O ângulo alfa, beta e gama são iguais. Certo? Então, é a perspectiva ortogonal isométrica, ou a perspectiva isométrica, simplesmente. Essa é dimétrica, por quê? Dois ângulos são iguais, o beta e o y, e o alfa é diferente dos outros dois. A trimétrica, cada ângulo é diferente. O ângulo é isso aqui, tá? São diferentes. Tá? A perspectiva cavaleira, você desenha isso aqui em verdadeira grandeza e bota um ângulo de 45 ou de outro grau aqui e desenha. Todas as linhas são paralelas, tá vendo? E a cavaleira e a militar é a mesma coisa. Porém, essa aqui, a frente, está encostada no plano de observação, no plano de projeção. Neste aqui é por cima. É como se a vista fosse de cima, tá vendo? Mesma coisa, eu desenho a planta a planta de cada edifício e puxo para baixo, vou acabar tendo um desenho. Então, uns vão ser mais altos, outros vão ser mais baixos. Então, eu tenho trabalhado no Design 1 com esse aqui, porque esse aqui é aquele que tem no desenho técnico que foi apresentado. E esses 3 ângulos. Qual é a ideia? Está vendo aqui um cubo? A abertura, esse aqui eu explico o que é ângulo, então vou pular isso aqui e vou colocar que, se eu passar uma linha aqui, eu uso esquadra de 30 graus para desenhar, se quiser. Olha, isso aqui é importante. Numa perspectiva isométrica, só tem esse tipo de linha. OX, com todas as outras vão ser paralelas, como essa U aqui.
A, O e Y, todas as outras são paralelas, como essa R aqui. E o OZ, todas as outras são paralelas, como essa T aqui. Se tiver linhas que não tenha esse mesmo ângulo, ela não é isométrica, porque ela não é paralela aos eixos X, Y, Z. Certo? Essa é uma regra. Então, por isso que existe uma malha, eu tento ter ela aqui, uma malha, e alguns programas de computador também dão essa malha, a malha isométrica. Olha lá, porque aí eu tenho só linhas no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Então, por exemplo, essa fotografia aqui, eu posso fazer uma representação dela em isométrica. A gente nunca vai conseguir ver um objeto em perspectiva isométrica no mundo físico, porque era como se você olhasse do infinito, e você não pode ir para o infinito. Então, sempre tem uma deformação aqui no ângulo. Ó, aí a gente faz uma simulação disso aí. Eu peguei aqui uma malha e fui fazendo. Isso aqui é o que a gente vê no mundo real, e aqui tem um ajuste da perspectiva isométrica. Ó, então, se eu tenho aqui 1, eu marco 1 aqui. Se eu tenho 2, eu marco 2 aqui. E aí vai fazendo as marcações até formar um desenho que representa o cubo, com as mesmas medidas. Então, eu posso colocar aqui uma verdadeira grandeza numa perspectiva. Então, eu posso atribuir medidas e o objeto desenhado vai ficar muito parecido com o objeto físico. Ó, aqui era como desenho. Né? Eu marco um ponto de saída, passo a linha, contei 8, marquei. Né? Passo outra linha, conto 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Aí, a partir daí, eu pego a linha junto. Pego a linha junto. Pego a linha junto. E aí eu desenho o objeto. E aí eu fiz uma brincadeira com o pessoal, tá? Luana, olha só qual que era o exercício. Agora eu faço com que vocês peguem caixinha de fósforo, brinquedo de criança, caixa de remédio. Em sala de aula eu distribuo essas madeirinhas e aí cada um monta o seu objeto aqui e faz fotografias na vista frontal, na vista superior, na vista lateral e em perspectiva. E aí depois desenha isso. Olha lá, tá vendo? Esse objeto aqui, ele foi desenhado aqui. Esse aqui é um exercício livre. Olha aqui o outro. Esse aqui é um cubo. Tem 8, desculpa, 9. Só que ele é igual em tudo quanto é lado, tá vendo? Aí como é. Então, quem olha isso aqui, faz exatamente igual. Obviamente que eu estou trabalhando aqui com um objeto bem simples para que cada um possa entender. Ó. Vista frontal, tá vendo? Montar aqui uns cubinhos. Fizeram. Esse plano aqui que eu tenho num papel A4 que imprime e cola, tá? Que é igual esse aqui que eu tenho aqui. Olha lá. Eu tenho isso aqui, tá vendo? Vista frontal, F, plano posterior. Então, recorta aqui, cola e monta um plano de referência. Aí, o que eu peço? Ó, tá vendo aqui? Ó? Que pegue objetos em casa, que tiver, qualquer que seja, monte em cima. Aí pode cortar a caixa, fazer o que quiser e faz. Aí, lê aqui um exemplo disso. Ó. Alguém fez aqui, só que isso aqui foi bem bruto, tá? E aí desenhou, tá vendo? Olha lá. Isso tem aqui alguns trabalhos do pessoal do design. Design. Isso aqui. Isso aqui. É isso aqui. Olha lá, deixa eu abrir uns aqui. É a minha amiga. Então, olha lá que sua amiga fez, ó. Olha lá, tá vendo? Ela quadriculou tudinho. Certo? Isso aqui é para entender, tá vendo os planos aqui? Olha lá.
E aí fez. Aí eu dei o feedback a ela. Frontal estava certo, tal. Perspectiva teve problema, por causa das medidas. Ó, esse ângulo aqui não está igual isso aqui, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Jordana, deixa eu ver o que a Jordana fez. Aqui. Ela pegou uns elementos, ó. Só que aqui eu falei, olha, a proporção não está correta, porque esse objeto aqui não é um cubo. Aqui você desenhou um cubo, ele precisa ter a mesma proporção. Tá vendo, Luana, como que eu dou o feedback? Sim, professor, entendi. Vamos ver o que o Leonardo fez. Ó. O Leonardo, ele fez bem quadriculado, tá vendo? Olha lá, vista frontal. Só que eu falei, você botou separado, ficou ruim da gente ver. Mas ele tem, de qualquer maneira, tem umas linhas aí, mas já. Ó, esse aqui tá fora, não está paralelo a esse aqui. Sei lá. Então, pessoal, voltando aqui a nossa conversa, a gente está gravando isso, né? Veja, o que eu estou mostrando para vocês é um processo para que vocês consigam compreender o que é um desenho de perspectiva e o que é um desenho técnico. Certo, Luana, Carlos e Samuel? Porque assim, vocês entendendo a relação de desenho com o objeto físico, me parece que fica mais fácil de vocês representar o que vocês querem. Sim, Então, porque, infelizmente, esse tipo de treino, esse tipo de experimento, ela tinha que ser feito no ensino médio, ou fundamental. E a gente tem a carência de receber as pessoas em nível superior com esse aprendizado precisando deveria ter, seria mais fácil, entendeu? Então, o que eu pediria para vocês, por exemplo, por isso que é importante que parta de objetos concretos, físicos, porque aí você pode botar a régua aqui em cima e ver, ah, não, a medida está certa, a medida está errada, porque ela tem a obrigação de ter a verdadeira grandeza, de representar mesmo. Porque se eu medir aqui, ó, eu pego aqui uma régua, né, e aí eu vou medir, eu vou ver que tem 8 centímetros. Olha lá, tá vendo? Aqui tem 5. Então, o desenho tem que ser fiel ao objeto. Por isso que sem o objeto fica difícil de ver em que pontos que foi feito com precisão e que ponto não. Porque quem vai pegar do lado de lá, ele vai fazer isso. Por isso que os desenhos técnicos eles têm necessariamente a obrigação de representar na íntegra o objeto. Então, essa é uma competência, uma obrigação do design. Deixa eu voltar aqui e mostrar aqui o desenho técnico do Gustavo. Olha só, aqui o desenho do Gustavo está aqui. Né? Tem uma medida aqui. Se eu medir essa peça, ela vai ter essa medida. E olha só, o formato aqui, ele tem um formato aqui. Isso implica desenhar com ângulo, essa coisa toda. Olha aqui, ó, ao contrário. Tá vendo? Essa aqui é uma perspectiva isométrica. Então, essa perspectiva está muito parecida com isso aqui, só que deu uma viradinha maior lá. Está aqui, ó. Os desenhos das flores que tem aqui estão aqui. Certo? Aqui tem tanto de medida, aqui tem tanto de medida. Não pode ser assim, quanto que é isso aqui? Ah, mais ou menos. Não tem mais ou menos. Somente no campo da indústria, entendeu? Então, por exemplo, se alguém, você sabe que no sistema capitalista ganha dinheiro quem consegue montar equipes para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, o que o empresário faz? Monta 10, 15
bancadas e bota cada um profissional para sentar ali. Aí paga ele um valor mensal e o que eles produzem ele vende por mais. Só que para as pessoas produzirem de forma igual, né, pelo menos na mesma qualidade, ele precisa de orientar. Então, o desenho técnico é uma obrigação de quem vai coordenar as equipes, certo? Então, porque é assim que funciona, né? Quanto mais gente trabalhando para você, mais você fica rico. E os empresários fazem isso. Você também vai chegar a um ponto que vai falar assim, não estou dando conta dos pedidos, eu preciso de mais gente trabalhando aqui, certo? Aí, como você vai passar para o outro, o que tem que fazer? Tem que ter um desenho desse. Entenderam? Bom, a princípio, se vocês quiserem, a gente pode fazer esse experimento aqui. Deixa eu pegar ele aqui para... Que é bacana, tá? Deixa eu botar ele aqui para a gente conversar. Ó, a princípio, a gente vai fazer essa experiência aqui, tá vendo? Recortar e montar o plano de referência de projeção do primeiro diedro, que eu tenho ele, que ele existe, também está escrito aqui direitinho. E aí depois você monta e faz o seguinte, também pega algumas caixas pequenas, tipo fósforo, remédio, creme dental, alguns produtos alimentícios, o que for, objeto pequeno, né, com forma de cubo, paralelepípedo, dado, dominó, né, elementos dourados, esse é o elemento dourado que eu uso quadradinho aqui, e você vai construir o próprio objeto, tá vendo aqui? Ó? E aí, a partir daí, fazer as fotografias frontal, superior e lateral esquerda e uma perspectiva e depois desenhar. Eu vou fazer isso como uma tarefa. Tá bem assim? Vocês acham que vocês conseguem desenrolar isso hoje e entregar a semana que vem? Acho que sim, professor. Não sei se eu consigo fazer hoje, mas entregar semana que vem, sim. Então, por isso que, se vocês quiserem ser ousados, igual Vai a ser esse... em dupla ou individual? Não entendi. É individual a tarefa? Eu acho que sim, né? Eu acho que isso aí é individual, porque cada um tem que treinar. Certo, Lano? Então, veja, vocês podem fazer um elemento simples, resolveu, para mim não tem problema, ou pode fazer um objeto complexo. Aí quem vai dizer o desafio que vai dar para si mesmo são vocês, entendeu? Quanto mais complexo, mais aprende. É óbvio, certo? Ou vocês podem pegar a própria peça que vocês estão desenvolvendo e tentar representar ela, tanto na projeção ortográfica quanto numa perspectiva isométrica. Só tem um problema, eu não vou poder fazer a verificação da verdadeira grandeza, porque não existe um objeto concreto. Aqui tem. Aí a gente pode conversar para ver proporção. Vocês estão entendendo por que eu faço os cubinhos, quadradinho? Que o objetivo é entender essas ideias de Euclides, e especialmente de Monge, que os computadores são trabalho em cima disso. Certo? Ô professor, minha chamada caiu, aí eu acho que você passou uma atividade aí. Me explica aí, por favor. Tranquilo. Vou botar aí de novo, tá? Então, vocês querem que eu faça isso? Eu preparo agora, eu vou organizar, daqui a pouquinho eu mando para vocês. E eu vou disponibilizar o link via YouTube dessa aula de hoje, que eu falei aqui para caramba. E posso fazer um PDF também dessa apresentação e mandar para vocês. Facilitaria bastante, professor. E a norma já está lá, entendeu, Luana? Tá bem? Eu vou parar a gravação aqui para disponibilizar para vocês lá.